Olá, boa tarde. A pandemia veio e veio para ficar. Bem-vindos à segunda edição do Hoje Falo da TV, o programa de wrestling que vos traz aqueles assuntos não tão habituais, aqueles assuntos mais investigativos, que não são tão tratados, vá lá, no dia-a-dia, não são tão normais, entre aspas. E hoje vamos aqui tentar perceber, afinal, se é possível às promotoras portuguesas voltarem a fazer shows na pandemia. Perceber, antes de mais, que neste período de pandemia as três promotoras interromperam os seus treinos. Algumas delas já voltaram, já vamos ver isso melhor, mas a verdade é que os shows continuam a não acontecer. E existe aqui algo em que todos temos que pensar e que algumas promotoras lá fora já estão a tentar enfrentar à sua maneira, e que é o facto de, dentro de um ano, nós ainda podermos andar aqui neste vai-não vai e, portanto, com a nossa vida completamente virada ao contrário devido a esta pandemia. Todos nós, naturalmente, neste período que já decorreu desde o início do Covid, todos nós pensamos desta é que isto vai melhorar, mas a verdade é que até agora pouco melhorou e, infelizmente, em Portugal até regredimos um pouco nesse aspecto. É hora porque, repito, dentro de um ano nós ainda poderemos andar aqui a pensar quando é que isto passa, quando é que isto não passa e, portanto, se calhar chegou a hora das promotoras portuguesas começarem a pensar de que forma é que eventualmente poderão dar a volta a esta situação e de que forma poderão voltar a entrar em ação, de que forma poderão voltar a fazer shows. E é isso possível? A minha resposta é sim. Naturalmente que existem aqui algumas condições que já vamos ver. Vamos ter que perceber neste binómio entre o fazer o show e ter a rentabilidade no show. Vamos ver como é que este binómio poderá funcionar em tempos de pandemia. Mas a verdade é que, na minha opinião, é possível sim voltar aos shows. Nós já vamos perceber então que hipóteses é que existem para as promotoras portuguesas o voltarem a fazer. Perceber, se calhar, primeiro de tudo, como é que está o cenário na Europa, em países com wrestling, eu diria a sério, como o UK, a Alemanha, França, Espanha. Perceber aqui um bocadinho o que é que as promotoras têm feito. Começando, por exemplo, pela Alemanha, onde a WXW já anunciou que não vai fazer mais shows até ao final do ano. Portanto, todos os shows da WXW ou foram cancelados ou foram adiados para 2021. No entanto, a WXW, antes de colocar este ban, vá lá, nos seus eventos, fez um show com público. E que show foi este? Foi um show, eu penso que aquilo eram umas instalações parecidas com um parque de campismo, vá lá, com várias mesas, daquelas mesas compridas de comida, ao lado do ringue, quando digo ao lado, portanto, para as pessoas assistirem, com o devido ringside, naturalmente, e, portanto, neste evento, a WXW o que fez foi conjugar comer com wrestling, ou seja, as pessoas iam àquele evento jantar, tinham mesas compridas onde podiam jantar. Eu não sei quantas pessoas é que se poderiam sentar em cada mesa, mas naturalmente as mesas não poderiam, com toda a certeza, estar cheias. O próprio cartaz do show dizia Eat and Wrestling, portanto, comer e ver wrestling. E a verdade é que eu penso que estiveram cerca de 500 pessoas nesse show, foi o número que me chegou. O que podemos nós pensar é um ótimo número. 500 pessoas num show que foi em Kuttenholz, que é nem sequer uma grande cidade alemã, seria um bom número. Agora, há que pensar também que custos é que a WXW não teve com este show, porque se a WXW resolveu, mesmo tendo 500 pessoas num evento, resolveu parar com todos os shows, é porque a rentabilidade deste show, se calhar, não foi assim tão elevada. Porque se foi a própria WXW a dar a comida para o show, porque as pessoas iam jantar e ver wrestling, pagaram um bilhete por isso, é verdade, mas jantar mais wrestling, se calhar esta parte do jantar
adicionou aqui algum custo à WXW e a verdade é que os alemães fizeram este show e de seguida disseram não fazemos mais shows este ano. Podemos ver também a situação em França, onde se tentaram fazer alguns shows. Dizer também que, ao contrário de Portugal, onde existe uma determinação do governo que depois é válida para toda a gente, nestes países como França, Alemanha, a coisa funciona através das prefeituras, funciona através do poder local. Existe realmente uma determinação geral, mas depois é o poder local que sabe como é que vai implementar essas medidas que são decretadas pelo governo. Quer isto dizer que, por exemplo, em Munique pode ser proibido fazer shows, mas em Düsseldorf, por exemplo, já não ser e poderem-se fazer shows, se calhar, com 500 pessoas. É um exemplo aleatório, mas é exatamente isto que acontece. Em França, a mesma coisa. A Fédération Française de Catch ia fazer a sua gala anual, por exemplo, teve que a anular por pressão e os dirigentes da Fédération Française de Catch disseram mesmo isto que o show foi proibido por pressão da prefeitura. Portanto, era a prefeitura de uma cidade, de uma localidade que não era grande, Bologne, penso eu, mas nem tenho a certeza absoluta se estou a dizer bem o nome, mas portanto era uma localidade pequena e a prefeitura, um show que demorou um ano a preparar, a prefeitura, à última da hora, cortou o show. Tivemos outros exemplos, por exemplo, a APC Catch fez shows, mas sem público, o que também é uma hipótese. Eu, quando pensei em fazer este vídeo, estou-me a focar mais, ou foquei-me mais nos shows ao vivo, mas fazer shows sem público e colocá-los na internet ou vendê-los na internet é também uma boa possibilidade que nós também já vamos ver melhor. A APC Catch fez isso, por exemplo. No entanto, parece que os shows em França vão mesmo começar. No próximo dia 11, a APC Catch vai voltar aos seus shows com público e logo uma semana depois vamos ter o Quality Over Quantity da Wrestling Pro Essonne, também um show também com público. Um show que já foi afetado pelo Covid, porque, por exemplo, a Shana, que era a atração principal, não pôde ir ao show. O Napoleon, que é o companheiro da Shana, que era também um dos main eventers, provavelmente por solidariedade com a companheira, também não vai. E, portanto, o show acabou por perder ali duas grandes atrações. Mas a verdade é que vai para a frente e, naturalmente, irá com algumas condições, mas vai haver público e, portanto, estes shows em França vão, parece-me realmente, aos poucos e poucos começar. Vamos ver se depois esta situação não se inverte. Estará sempre dependente das condições, naturalmente, da pandemia no país. Mas, volto a repetir, são as prefeituras quem decide e, portanto, pode haver, num sítio podes não fazer, mas no outro se calhar até já podes e nem que tenhas que te deslocar até lá para fazer o show. Existe, pois, uma terceira opção, que pelo menos nos Estados Unidos já foi tentada por duas companhias com sucesso e as pessoas gostaram bastante, que foi o Drive-In Show, que é exatamente o que vocês estão a pensar. Arranjar um parque de estacionamento, neste caso convém ser um parque de estacionamento aberto, um parque de estacionamento de descampado, vá lá, e portanto passar o show como se passaria um filme de cinema no drive-in. A entrada, naturalmente, é feita de carro e, portanto, 4 pessoas no máximo dentro de cada automóvel e podem ver o show dentro do seu carro. É algo que tem resultado em alguns países e que se poderia transpor, porventura, para Portugal, apesar de depois existir aqui a questão da rentabilidade. Então, vamos lá ver como é que tudo isto poderia ser aplicado às promotoras nacionais. Antes de mais dizer que, infelizmente, o WP neste momento não está a fazer shows, portanto, vamos tirar o WP da equação e vamos ficar com a APW e o CTW. Duas promotoras que são fundamentalmente distintas, fundamentalmente diferentes em relação ao público que têm e à forma como fazem shows. Eu vou começar primeiro por aquela que me parece a menos complicada, vá lá,
será o caso da APW. A APW, já antes da pandemia, fazia shows para cerca de 30 pessoas, alguns felizmente tinham mais, mas teres 30 pessoas no Centro de Treinos de Portimão não era nada da normal. E, portanto, o caso da APW será apenas porque tu consegues, no Centro de Treinos de Portimão, colocar 30 pessoas tendo um espaço de 3 cadeiras de cada uma. Não é difícil. Fica o Centro de Treinos provavelmente com as cadeiras todas ocupadas, mas consegues lá pôr, de 3 em 3, consegues lá pôr 30 pessoas. Agora, naturalmente, o que é necessário para poder fazer isto? Porque, volto a repetir, neste momento eu acredito que as promotoras nacionais provavelmente não estejam a pensar muito nisto e se calhar até pensem, deixa lá ver o que isto dá. Mas, volto a repetir pela terceira vez neste vídeo, nós daqui a um ano poderemos ainda estar nesta situação e, portanto, há que começar a pensar em alternativas, porque se nós já vamos com meio ano de pandemia, penso eu, terá começado ali por volta de março, já vamos com cerca de meio ano de pandemia, se pusermos mais um ano em cima, são ano e meio sem shows. É muito difícil, tanto a APW como a CTW, estarem um ano e meio sem fazerem shows e, portanto, há que começar a pensar em possibilidades. Na minha opinião, no caso da APW, seria enviar o pedido da realização do show para a DGS. Naturalmente que a DGS iria solicitar um plano de contingência e desde que esse plano de contingência fosse cumprido, eu acho que o show poderia ser permitido. Volto a repetir, com 3 pessoas, vá lá, uma cadeira, 3 livros, uma cadeira, 3 livros e conseguiria colocar-se ali 30 pessoas. Dizem-me vocês, e em termos de rentabilidade, será que fazer um show para 30 pessoas vale a pena? A bilhetes a 5 euros, se tivermos ali 30 pessoas, fazemos 3 vezes 5, 150 euros. A APW fundamentalmente não faz shows para ter um enorme lucro. Faz shows para se ir mantendo e para os seus atletas, principalmente por isto, para que os seus atletas se desenvolvam. Portanto, num caso extremo como é este, no caso de uma pandemia, que é um caso extremo, eu acho que seria uma boa possibilidade para a APW, pelo menos perguntar à DGS se existiriam condições para fazer um show no Algarve. Dizer também que se, por exemplo, nós não estivéssemos em Portugal e estivéssemos na Alemanha ou em França, com toda a certeza que esse show seria permitido, porque, por exemplo, os casos no Algarve são muito, mas muito menores do que, por exemplo, em Lisboa. E, portanto, sendo o poder local a decidir, não haveria razão para que no Algarve não fosse permitido fazer um show, pelo menos com estas condições, com separação de 3 cadeiras e depois cumprindo naturalmente todas as outras determinações da DGS, que eu penso que não sejam assim tão difíceis de cumprir. Este é o caso da APW. No caso do CTW, que faz dos shows de wrestling realmente o seu negócio, eu acho que poderíamos ver aqui pelo menos 2 ou 3 probabilidades ou possibilidades. A primeira delas, este drive-in show de que eu vos tinha já falado. O CTW já utiliza um parque de estacionamento para fazer os seus shows normalmente. Eu diria que se calhar um parque de estacionamento fechado não é o ideal, mas ter-se-ia que verificar um parque de estacionamento aberto, portanto descampado, onde o show pudesse decorrer. Colocava-se o ringue e, portanto, as pessoas depois entrariam de carro. Agora, será que isto vale a pena em termos de rentabilidade? Este aspecto tem realmente que ser estudado. Porque, ponto 1, a fazer-se esse show, muito provavelmente não teria internacionais. Seria um show para os atletas portugueses. Eu diria que com a vontade que o público está de ver um show nacional, eu diria que eventualmente poderíamos ter aqui uma amostra de 80, uma amostra potencial de 80, 90 pessoas que eventualmente estariam neste momento muito interessadas ou que iriam de certeza a um show do CTW se esse show acontecesse amanhã. E portanto, é aqui que a porca pode torcer um bocadinho o rabo, porque dessas 90 pessoas nem todas têm carro. E portanto, eu diria que se calhar
é lógico que só é preciso um carro para 4 pessoas, é verdade, mas se calhar destas 90 pessoas que hoje de certeza que iriam ver um show de CTW, se esse show fosse amanhã ou depois, dessas 90, se calhar só 55 ou 50 é que têm carro. E portanto, para teres 50 pessoas no show, é preciso que todas essas 50 vão. Agora, é preciso perceber, portanto, isto para dizer em resumo, que eu acho que neste momento um drive-in show do CTW, se bem promovido, sendo uma coisa nova, engraçada, eu acho que um drive-in show poderia ter 40, 50 pessoas. Com bilhetes, vamos imaginar um bilhete único de 7,5€, nem 10, nem 5. Um bilhete único de 7,5€, para não esticar para os 10. 7,5€ não é um bilhete caro, é um bilhete perfeitamente acessível. É preciso perceber se 7,5€ vezes 40 ou 50 interessa ao CTW fazer este show. Se o rendimento, o lucro que vão ter, depois tem também a mesa de merchandising e eventualmente, não sei se o bar seria possível se não, porque, volto a repetir, seria necessário cumprir com todas as determinações da Direção-Geral de Saúde, mas vale a pena pelo menos perguntar, vale a pena pelo menos ver se este show seria possível. Temos depois o aluguer do parque de estacionamento e, portanto, acho que não fica, se calhar, muito fácil. Existe aqui outra possibilidade também, na minha opinião, em que o CTW poderia apostar. A sua parceira Hit Up já o faz, que é, não são shows ao vivo, mas são shows para os atletas. Portanto, é uma forma dos atletas poderem ter shows de 15 em 15 dias, de mês a mês, o que seja, e depois colocar esses shows na net. Agora, a Hit Up tem colocado no YouTube, a APC Cats, por exemplo, coloca em vídeo on demand, portanto tens que os comprar. Sinceramente, eu acho que a opção ideal para o CTW seria disponibilizá-los de forma gratuita. Não acho que neste momento, ainda por cima sem internacionais, não acho que existiria uma grande procura nem do CTW, nem de nenhuma promotora portuguesa, neste momento, uma grande procura por vídeo on demand. Portanto, acho que seria muito interessante, até como forma de conexão com os seus fãs, o CTW fazer um show de teste e, portanto, colocar esse show na internet. Isto é mais fácil falar do que fazer, porque seria necessário transformar um pouco a Academia Recreativa da Ajuda, seria necessário melhor iluminação, seria necessário melhor som, seria se calhar necessário mais uma câmara agora para filmar e, portanto, estas são questões que podem necessitar de algum investimento, mas também podem ser questões que não necessitam de investimento. Às vezes uma câmara pede-se emprestado, até há algo que, para a iluminação, que até se arranja, imaginem, num ferro velho, estou a mandar para o ar, mas acho que percebem o que eu quero dizer, e portanto, um investimento que pode parecer, eventualmente, de 400 ou 500 euros, se calhar com 40 ou 50 até se faz, e portanto o CTW também faz isso muito bem. O CTW é perito em fazer valer cada euro e, portanto, tenho a certeza que os responsáveis do CTW, com toda a certeza, já pensaram nesta possibilidade, se calhar até já na do drive-in também devem ter pensado, e se calhar até em outras que eu agora nem estarei aqui a ver e nem vou aqui referir, mas acho que estas duas, principalmente, seriam muito interessantes, pelo menos de experimentar, para ver o que é que daria, e acho que seria uma forma ótima de continuar a ligação aos fãs. No caso da APW, é mais uma questão, eu diria, de proatividade, se calhar, de ver junto da Direção-Geral de Saúde que possibilidades é que poderão haver para se fazer um show, e depois é ver a resposta. Se for não, é não. Se for sim, vamos embora. Estas são algumas possibilidades. Deixem nos comentários se pensam noutras, portanto, se já viram alguma promotora ter outra possibilidade que para vocês fosse viável aplicar a uma promotora portuguesa. Deixem nos comentários, seria muito interessante que o fizessem. E nós
Voltamos noutra altura, antes de terminar e antes de vos dizer para verem toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt, dizer-vos que esta é realmente uma questão em que se calhar é necessário começar a pensar. Eu sei que muitos podem também dizer, mas vêm aí vacinas. Nós não sabemos. As vacinas estão realmente aí, mas será que fazem efeito? Será que fazem efeito a toda a gente? Será que têm efeitos secundários? Tudo isso vai ter de ter montes de testes e, portanto, muito provavelmente e infelizmente, daqui a um ano, muito provavelmente, nós ainda andaremos aqui a perguntar-nos a nós próprios de que forma é que vamos retomar a nossa vida de forma normal. E, portanto, seria ótimo as promotoras portuguesas serem já as primeiras a pensar nisso e tentarem voltar à normalidade no mais período curto de tempo possível. Vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt e eu volto na próxima terça-feira com o Espaço de Fontes. O Espaço de Fontes, que habitualmente é ao domingo, vai ser adiado para terça por causa deste Hoje Falo Eu TV. Portanto, para vos dar tempo de ver este Hoje Falo Eu TV, e depois têm na próxima terça o Espaço de Fontes, que vai ter a segunda parte, que é excelente, garanto-vos, das histórias do Ultra em Espanha. São 7 histórias, brutais. Vejam, por favor, porque garanto-vos que não se vão arrepender. Eu volto na próxima. Obrigado por terem estado desse lado.